10 anos se passaram desde aquela noite. O Juninho cresceu forte, saudável, brincando de pique no terreiro. Mas eu nunca esqueci. E pior, eu sabia que aquilo também não tinha esquecido. Os velhos do povoado me avisaram: Zé, quando o bicho marca a criança e não consegue pegar, ele espera. Ele espera completar 10 anos. É o tempo do pacto se refazer. Eu ria por fora, mas por dentro, a cada ano que passava, o medo crescia dentro de mim como um bicho se alimentando das minhas tripas. Na semana que o Juninho fez 10 anos, as coisas começaram a mudar. Os cachorros agora eram outros, o Toco e a Belinha já tinham morrido de velhos, começaram a latir toda madrugada para o mesmo lugar, o brejo. Minha esposa acordava assustada, suando frio, dizendo que sonhava com mãos peludas arranhando a janela do quarto do menino. E tinha mais. O Juninho começou a andar dormindo. 3 vezes eu peguei ele de madrugada, de pé na porta da frente, olhando para o escuro do brejo, com os olhos abertos mas vazios, como se algo lá fora estivesse chamando ele. Na 5ª noite depois do aniversário, eu resolvi fazer vigília. Fingi que estava dormindo, mas fiquei de olho aberto, o facão embaixo do travesseiro e o terço enrolado na mão esquerda. Por volta das 2 da madrugada, a casa ficou gelada. Um frio que não era natural, que entrava pelos poros, que fazia a gente sentir a morte perto. Os cachorros não latiram. Eles começaram aquele ganido fino, patético, de quem sabe que não adianta lutar. Foi então que eu ouvi a mesma respiração. Mas dessa vez ela não vinha de fora. Ela vinha de dentro do quarto do Juninho. Meu sangue congelou. Eu levantei devagar, empunhei o facão e quando empurrei a porta do quarto, o menino não estava na cama. A janela estava aberta. E na soleira da janela, marcado no barro seco, tinha uma pegada grande, disforme, com garras, e ela apontava para fora, para o brejo. Eu saí correndo porta fora sem nem acender lampião, só com a lua cheia me guiando e o facão na mão. Minha esposa gritou atrás de mim, mas eu nem parei. Eu sabia onde o bicho tinha levado meu filho, para o coração do brejo, onde a água é preta e as árvores se torcem como corpos em agonia. Os antigos dizem que ali é a boca do inferno, onde o chão some e a lama te puxa para baixo até sufocar. Ninguém entra lá de noite. E quem entrou, nunca mais voltou para contar. Eu corri pela trilha lamacenta, os pés afundando na lama fria, galhos me chicoteando o rosto. A neblina subia do brejo como bafo de defunto. E então eu ouvi a voz do meu filho. Mas não era a voz dele gritando por socorro. Ele estava cantando uma cantiga que eu nunca tinha ouvido em uma língua que não era desse mundo. Era uma melodia triste, arrastada, como se viesse de dentro de um caixão. O som vinha de todos os lados. Me confundia, me fazia querer desistir, deitar na lama e esperar a morte. Mas aí eu vi ele. O Juninho estava no meio de uma clareira enlameada, em pé, descalço, com a camisola encharcada de lodo. Ele estava de costas para mim, parado, os braços caídos, a cabeça levemente inclinada. Na frente dele, saindo da neblina, aquela coisa, maior do que eu lembrava, mais curvado, mais podre. O cheiro de carne estragada tomou conta do ar. Ele estava agachado, na altura do menino, estendendo aquela mão gigante, peluda, com unhas longas curvadas como foices. E meu filho estendia a mão de volta. Eu gritei com a voz rasgada de pai: Juninho, não! Mas o bicho virou a cabeça para mim. Aqueles olhos vermelhos, sem alma, me encararam. E pela primeira vez, ele sorriu. A boca dele se abriu devagar, mostrando fileiras de dentes podres, e ele falou. A voz era grave, cavernosa, mas tinha algo de humano nela. Ele já é meu, Zé, desde o dia que nasceu sem ser de Deus. Agora ele vem comigo. Não tente impedir ou leva os dois. Eu não pensei. Não calculei. Eu só sabia uma coisa: nenhum demônio do inferno ia levar meu filho.
Eu corri na direção dele, levantando o facão, gritando o Pai Nosso em voz alta, tropeçando na lama, o coração explodindo no peito. O bicho soltou um rugido e se levantou nas patas traseiras imenso, bloqueando a lua. Ele abriu os braços como se fosse me esmagar, mas eu não parei. Quando ele desceu a garra para me acertar, eu me joguei de lado e rolei na lama, me levantei e fiz a única coisa que podia fazer. Me coloquei entre ele e meu filho. Eu abri os braços, larguei o facão no chão e gritei: "Pega eu! Se quer carne batizada, pega a minha, deixa ele em paz." O bicho parou. Ele me encarou com aqueles olhos sangrentos. Eu vi a dúvida naquela criatura maldita. Porque a oferenda mudava tudo. Eu estava oferecendo minha alma no lugar do menino. E isso tinha peso. Ele deu um passo para frente, babando aquela espuma verde, a respiração chiando no peito. Eu fechei os olhos, rezei a Ave Maria e esperei a morte. Mas ela não veio. Quando abri os olhos, eu vi minha esposa. Ela tinha corrido atrás de mim e agora estava ali, ao meu lado, segurando a Bíblia velha da minha mãe acima da cabeça. Ela gritou com uma força que eu nunca tinha ouvido nela: "Em nome do sangue de Cristo derramado na cruz, eu quebro toda a maldição sobre essa criança. Ele é filho da luz." Ela abriu a Bíblia e jogou água benta, que ela tinha trazido escondida no bolso do vestido, na direção do bicho. A água atingiu o peito dele e ele começou a queimar. O bicho urrou de uma forma que fez os pássaros levantarem voo no meio da noite, uma dor ancestral. Um ódio milenar sendo derrotado pela fé simples de uma mãe. Ele caiu de joelhos, a pele fumegando, a carne derretendo como cera. Ele olhou para mim uma última vez, e naquele olhar eu vi quem ele tinha sido. Um homem que tinha feito um pacto, um homem que tinha perdido a alma e agora caçava outras para pagar sua dívida eterna. Ele sussurrou com a voz quebrando: "Vocês venceram dessa vez", e afundou no brejo. A lama o engoliu, borbulhando, fedendo a enxofre, e então, silêncio. A gente pegou o Juninho, que tinha desmaiado, e voltou para casa antes do sol nascer. No domingo, o padre fez uma bênção na casa inteira, e a gente nunca mais falou sobre aquela noite. Mas eu sei de uma coisa: o mal não morre, ele só espera. E se você tem filho pequeno, batiza logo. Bota o sal na soleira da porta. Reza a oração de São Miguel Arcanjo antes de dormir. Porque nessa sexta-feira santa, ele pode voltar. E dessa vez, pode ser na sua casa, pode ser pelo seu filho,